Graça e paz, Talmidim. Antropologia, doutrina do homem. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Na cosmogonia cristã, na tese da criação ex nihilo, do universo feito do nada, nós encontramos em Gênesis 1 a coroa da criação de Deus, o homem. No verso 26, onde a Bíblia diz, façamos o homem, nós encontramos que o homem foi feito por um ato voluntário de Deus. Ele foi projetado, não é obra do acaso, não é fruto de um acidente. Nós encontramos no texto de Gênesis 1 e 2 e 7 que o homem foi criado por um ato direto de Deus. O texto de Gênesis 2 e 7 diz que após moldar o corpo, Deus soprou o fôlego de vida. Houve uma participação direta. O homem não foi feito simplesmente em forma de decreto, mas houve uma interação direta do próprio Deus. O homem foi feito por um ato soberano de Deus. Façamos, o Deus soberano que quis fazer, por um ato exclusivo de Deus, e o homem foi criado por um Deus triuno. Façamos, a palavra no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No texto de Gênesis 1 você vai encontrar que todo o universo e os animais, as demais criaturas foram criadas por decreto. Disse Deus, haja luz, haja luminares, produz a terra. Haja separação, mas no versículo 26, aqui não é mais um decreto. A Trindade se senta em conselho deliberativo e a Bíblia diz que a Trindade vai proclamar na eternidade: façamos o homem. O homem foi feito, portanto, à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O capítulo 1 de Gênesis, ao longo da história, foi considerado uma tese louca, desde a Grécia ao idealismo alemão. Se entendia que o universo era eterno, até que Albert Einstein, com a teoria da relatividade, descobriu que existiu sim um início para o universo. O universo não é eterno. E a ciência vai dizer que com a criação do universo foi criado a matéria, o tempo e o espaço. Portanto, alguém imaterial, não preso ao espaço e atemporal, deveria ter criado o universo. Quem seria essa pessoa? A Bíblia diz que Deus não é material, ele é espírito. A Bíblia diz que Deus não está preso ao espaço, ele é onipresente e ele está fora do tempo, ele é eterno. O interessante é que antes que Deus criasse o sol e a lua, no versículo 14, no quarto dia, o verso 3 vai dizer que Deus disse, haja luz. E aí, antes da descoberta da radiação de fundo, esse capítulo 1 de Gênesis era muito criticado pelos ateístas, pelos que não criam na Bíblia, porque como existiria luz antes de existir o sol e a lua? Neste livro, não tenho fé suficiente para ser ateu, de Norman Gleis, na página 82, ele vai mostrar a descoberta do satélite Gobe em 1992. Vou ler um pouco para você. O satélite não apenas descobriu as oscilações, mas os cientistas ficaram maravilhados diante de sua precisão. As oscilações mostravam que a explosão e a expansão do universo foram precisamente calculados de modo
não apenas a fazer a matéria se reunir em galáxia, mas também a ponto de não fazer o próprio universo desmoronar sobre si mesmo. Qualquer pequena variação para um lado ou para o outro, e nenhum de nós estaria aqui para contar a história. O fato é que as oscilações são exatas, com a precisão de 1 sobre 100 mil, que Smoot chamou de marcas mecânicas da criação do universo e impressões digitais do Criador. Está falando da descoberta do telescópio Hubble, que mostra a luz inicial chamada radiação de fundo na primeira explosão, que a ciência vai chamar de Big Bang, que é o haja-luz de Gênesis capítulo 1 e versículo 3, o Fiat Lux.